qualquer dúvida, tá? Que vocês desejarem. Então, turma, nós estamos entrando, né, na reta final do nosso conteúdo teórico e vamos iniciar neste momento o conteúdo de insulinas e fármacos hipoglicemiantes orais. Antes de eu falar propriamente dito sobre essas características, sobre esses fármacos e alguns aspectos, gostaria de informá-los vocês, né, e lembrá-los vocês da nossa última atividade que já foi postada no portal, tá? Então, vocês já podem acessar o portal de vocês, o AVA, e, consequentemente, realizar a última atividade, que é o questionário. Inclusive, eu mandei mensagem para vocês via e-mail falando dessa última atividade, tá bom? É uma única questão que vocês vão responder e vai ter a última nota, que é a nota valendo 500 pontos. Qualquer dúvida, só questionar, só perguntar, tá? Turma, e aí, quando nós pensamos aqui nos fármacos, né, insulina e fármacos hipoglicemiantes orais, eu estou me referindo, de modo geral, a medicamentos que são usados para o tratamento da diabetes, né, ou do diabetes. Então, quando se fala nesses fármacos, eu já sei que a doença que vai ser utilizada, basicamente, esses fármacos, é o diabetes, tá? E é importante nós compreendermos que o próprio título da aula, ele já nos remete a algumas informações, tá? Por exemplo, insulinas e fármacos hipoglicemiantes orais. Professor, mas insulina, a insulina não são substâncias hipoglicemiantes? São. A diferença é que insulina é injetável e hipoglicemiantes orais são fármacos administrados por via oral, tá? Então, vamos lá. Se eu estou falando de fármacos hipoglicemiantes, é importante nós compreendermos aqui que esses fármacos são utilizados de modo geral para tratar doenças do tipo, né, diabetes mellitus, que é considerado, entre outros fatores, associado à síndrome metabólica, que é uma alteração aí no metabolismo. O diabetes mellitus é uma doença endócrina, né? Gente, e quando se fala no diabetes mellitus, é uma doença tão importante mundial, é um grande problema de saúde pública mundial, porque em torno aí de 180 milhões de pessoas acaba sofrendo interferência ou acaba apresentando as características para diabetes mellitus. Turma, um dos pontos também importantes quando nós falamos da diabetes mellitus é que a sua evolução cursa com variedades e heterogêneas manifestações clínicas. O que seria isso? Quando a gente fala que o paciente é diabético, propriamente a gente não pode caracterizar ele como um padrão, porque cada corpo responde de uma maneira diferente a esse excesso de açúcar que está no sangue. E aí o indivíduo ele pode ter algumas consequências que outros já não vai ter e vice-versa. Por isso que quando a gente fala assim, sua evolução cursa com variedades e heterogêneas manifestações clínicas, porque existe uma gama de situações que o indivíduo pode apresentar, de sinais e sintomas que o indivíduo pode apresentar, de complicações que o indivíduo pode apresentar, que não é, de modo geral, específico, vamos dizer assim, para cada pessoa, tá? Então, uma pessoa ela pode ter desde problemas renal, como também cegueira. Tem pessoas que já podem não apresentar isso, mas apresentar, por exemplo, problemas cardíacos, tá? Então, isso vai depender também do indivíduo para indivíduo. Turma, quando a gente fala na doença diabetes mellitus, é muito importante nós compreender que a doença, gente, ela é uma alteração do metabolismo glicídico, lipídico e proteico. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum as pessoas acharem, quando se fala em diabetes, a pessoa é diabética, então ela tem que deixar de comer açúcar, ela tem que restringir o uso de açúcar. Aí, como se fala só no açúcar, consequentemente não precisa aí fazer uma ponderação dos lipídios e das proteínas. Falso. Isso é falso. Uma pessoa que tem diabetes, ele tem que ter um controle, ele tem que ter um balanceamento em sua alimentação no perfil glicídico, no perfil lipídico e no perfil proteico. Lógico que quando se fala no glicídico, que são os açúcares, que são os carboidratos, tem que estar uma maneirada e uma atenção a mais. E o diabetes mellitus, gente, é uma síndrome, tá? E quando a gente fala que o diabetes mellitus é uma síndrome, porque ele apresenta, né, quando a pessoa tem diabetes, apresenta vários sinais e sintomas, e aí é caracterizado aí como síndrome, tá?
É uma síndrome caracterizada por elevação da glicemia, causada por deficiência absoluta ou relativa de insulina. Então, a gente tem que começar a compreender um ponto muito importante que é associado ao diabetes, que é o quê? A deficiência absoluta ou relativa de insulina. Então, eu já sei que um dos grandes problemas da diabetes, ou por que o indivíduo ele tem diabetes, um dos motivos é algum problema na insulina, onde pode ser uma deficiência absoluta, ou seja, o indivíduo ele não produz insulina em grande quantidade, ou nem produz, ou relativa. O indivíduo pode até produzir insulina, mas é uma quantidade mínima, ou é uma insulina, vamos dizer assim, defeituosa, que não tem um efeito adequado na diminuição dessa glicemia, tá? É tanto que isso aqui é importante, eu já estar falando para vocês, porque quando a gente fala dessa questão da deficiência absoluta ou relativa da insulina, eu estou me referindo, de modo geral, ao tipo de diabetes, né? E aí, lá na frente, eu vou explicar melhor para vocês, que tem o tipo 1 e o tipo 2, por exemplo. O tipo 1 é quando literalmente o indivíduo ele é dependente de insulina, então ele tem uma deficiência absoluta dessa insulina. E o tipo 2 é uma deficiência relativa, ele produz a insulina, mas a insulina ela não é suficiente para diminuir essa glicemia, tá? E é muito importante compreender que, como o diabetes mellitus é uma doença endócrina, envolve, de modo geral, dois hormônios aí, tá? Que é a insulina e o glucagon. Então, quando a gente fala no diabetes mellitus, o que acontece? Frequentemente, a liberação inadequada de insulina é agravada pelo excesso de glucagon. Gente, lá na frente eu vou explicar melhor para vocês essa relação dessa insulina e desse glucagon. Mas, de modo geral, a insulina é uma substância, é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, enquanto o glucagon é um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas. E eles são hormônios antagônicos. Então, quando um funciona, ou quando um está agindo, o outro está em stand-by. Tá? A insulina, ela tem como principal função o uso, né, da glicemia. E aí tem como principal função aí a insulina, o uso, né, o consumo da glicose. Então a insulina ela tem como papel fundamental para que a glicose possa ser usada e obter essa energia a partir dessa glicose. O glucagon, gente, então, em outras palavras, a insulina é mais usada quando nós temos uma quantidade de açúcar no sangue. Já o glucagon, ele é um hormônio que ele é manifestado, que ele é produzido quando se tem uma baixa de insulina na corrente sanguínea, porque a função do glucagon, de modo geral, é pegar o glicogênio, que é a forma de reserva energética do nosso corpo, quebrar esse glicogênio e liberar a glicose. Essa glicose vai para a corrente sanguínea, restabelecendo os níveis de glicemia do nosso organismo. Gente, o diabetes mellitus, ele é considerado uma doença crônica degenerativa, tá? Por que é considerado uma doença crônica degenerativa? Porque, de modo geral, gente, é uma pessoa que tem a diabetes, o excesso de açúcar na corrente sanguínea vai favorecer com que ocorra lesões nos tecidos, lesões em órgãos-alvos, tá? E, consequentemente, vai lesionando. Se vai lesionando, vai ter um processo de degeneração, tá? Como eu já falei anteriormente para vocês, o diabetes mellitus é considerado a doença mais comum, é a doença endócrina mais comum, tá? E, consequentemente, pode levar a complicações nos olhos, nos rins, nos nervos e vasos sanguíneos, tá? E, consequentemente, como leva a essa lesão nos olhos, nos rins, nos nervos e nos vasos sanguíneos, isso pode levar a algumas complicações ou problemas de saúde, tais como infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, a insuficiência renal crônica, a insuficiência cardíaca, as amputações de pés e perna, a cegueira definitiva, os abortos e as mortes perinatais. Gente, perceba-se o quanto que o diabetes é uma doença perigosa e muito mais porque ela é silenciosa. Quando eu falo que uma doença é silenciosa, porque ela está instalada no corpo, mas ela não manifesta sinais e sintomas tão graves imediatamente para que a pessoa fique em alerta. E aí, quando manifesta literalmente, já é quase que irreversível a situação. Para nós compreendermos, né, essa característica aí associado, por exemplo,
ao diabetes, é importante nós compreendermos uma regulação da glicemia, tá? Ou a fisiologia hormonal pancreática, né? Que, no caso, libera algumas substâncias em si, tá? Turma, olha só, o pâncreas, né, é um órgão. O pâncreas, ele é uma glândula endócrina que produz os hormônios peptídeos, como insulina, glucagon e somatostatina. Por que é considerada endócrina? Porque o pâncreas acaba produzindo esses hormônios e é liberado na corrente sanguínea. Mas, além disso, o pâncreas também é uma glândula exócrina, porque acaba produzindo hormônios que leva e que é liberado no sistema digestório, que acaba levando, por exemplo, a facilitar o processo digestivo, tá? Então, o pâncreas é tanto uma glândula endócrina, porque produz substância que é secretado no vaso sanguíneo, e é uma glândula exócrina porque produz substância, né, que é secretada no sistema digestório. E aí nós temos alguns hormônios que é produzido pelo pâncreas, né, que é secretado no sangue, que é a insulina, o glucagon e a somatostatina. Dependendo do hormônio, existe a célula específica pancreática que produz esse hormônio. A insulina é produzida pela célula beta, o glucagon pela célula alfa e a somatostatina pela célula gama, tá? Qual a função, de modo geral, desses três hormônios? É regular as atividades metabólicas. E quando a gente fala atividade metabólica, é o metabolismo, que envolve as macromoléculas. Como eu vou dar ênfase para vocês, a partir de agora, em insulina e glucagon, eu vou só falar rapidamente aqui da somatostatina, tá? Gente, a somatostatina é um hormônio proteico, tá? Produzido aí pelas células gama ou delta do pâncreas, e geralmente ela tem algumas funções muito importantes, tá? Entre essas funções, né, da somatostatina tem, por exemplo, inibição do hormônio do crescimento, inibição do hormônio estimulante da tireoide, ou seja, acaba regulando o excesso ou não desse hormônio. Diminui também a secreção, por exemplo, de gastrina, secretina, motilina, tá? E, além disso, age ainda sobre os hormônios insulina e glucagon, tá? Além disso, a somatostatina, apesar de ser um hormônio endócrino, ela regula, ela diminui a secreção de hormônios pancreáticos que são exócrinos, tá? Como as enzimas digestivas. E olha só, compreendemos os tipos de hormônios, né? Compreendemos aqui o tipo de hormônio. E aí, turma, nesse caso aqui, como nós aprendemos os tipos de hormônios, né, falei para vocês os tipos associados aos hormônios, consequentemente, o que acontece? Nós temos a regulação normal da glicemia. E aí, o nosso foco aqui, turma, é os hormônios insulina e o hormônio glucagon. Para nós entendermos o que é a regulação da glicemia no nosso organismo, primeira coisa, o que é glicemia? Gente, glicemia, mia vem sangue, gli de glicose, é açúcar. Então, é a quantidade de açúcar no sangue, é a quantidade de glicose no sangue, tá? E aí, gente, essa quantidade de açúcar no sangue, ela tem um limite, ela tem um limiar. Não pode ser nem baixo e nem alto, porque aí o indivíduo vai ter consequência. Se a glicose está alta no sangue, o indivíduo ele pode estar entrando num estado de diabetes, tá? Se a glicemia está baixa, consequentemente o indivíduo ele pode sofrer, por exemplo, desmaio, queda, tá? Deixar de ter atividades normais por falta de energia. Turma, o nível de glicemia é controlado por um sistema de retroalimentação. Vamos aprender como é que funciona esse sistema. Quando eu falo aqui que o nível de glicemia é controlado por um sistema de retroalimentação, eu estou dizendo que quando um hormônio é ativado, o outro é inativado. E assim por diante. Eles retroalimentam. O que é isso? Quando um está ativado, o outro está inativado. E aí, quando um percebe que já está em excesso, ele mesmo se bloqueia e o outro é ativado. E assim por diante. Olha só, gente.
esse mecanismo de controle, essa retroalimentação, ela acontece entre o fígado, o músculo, o tecido adiposo e as ilhotas pancreáticas, tendo o hormônio regulador, a insulina. O principal hormônio regulador para essa quantidade de glicose nesses locais é a insulina, tá? Nesse slide, turma, nós temos aqui o processo dessa regulação da glicemia, tá? No organismo. Nós temos aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, tá? Nós temos aqui o alimento, que é essa seta preta, tá? O que acontece? Quando a pessoa ela começa a ingerir o alimento, e o alimento tem açúcar, essa glicose ela começa a entrar na corrente sanguínea. E aí o que acontece? Se a glicose ela entra na corrente sanguínea, tá? E aí, se a glicose ela entra na corrente sanguínea, consequentemente aumenta esse açúcar no sangue. Toda vez que tiver o aumento do açúcar no sangue, isso estimula as células betas. Estimula as células betas do pâncreas a produzir o quê? Insulina. E o aumento do açúcar no sangue bloqueia, né, inibe as células alfas. Lembrando, gente, que as células alfa é que produz o glucagon, tá? Então, repetindo, o início, tá, desse esquema aqui. Nós temos o alimento, a pessoa começa a ingerir o alimento, esse alimento leva uma grande quantidade, leva uma quantidade de açúcar no sangue, e aí o corpo percebe, opa, tem muito açúcar no sangue. E isso dispara a estimulação das células beta a produzir insulina. Lembrando que as células beta ficam no pâncreas. E ao mesmo tempo que a quantidade de açúcar no sangue estimula as células beta a produzir insulina, isso também inibe as células alfa, deixando de produzir aí o glucagon, certo? Então agora nós temos uma grande quantidade aí de insulina sendo liberada pelas células betas na corrente sanguínea. O que essa insulina vai fazer? Gente, essa insulina, ela vai começar a consumir essa glicose. Como? Vai fazer com que a glicose entre nas células, essa glicose nas células vai levar a sua oxidação, produzindo ATP, né, que é adenosina trifosfato cíclico, e vai dar energia para o nosso corpo. Contudo, uma certa parte dessa glicose não vai entrar na célula porque a célula já não precisa mais daquela energia. O que vai acontecer? Essa glicose que não entrou na célula, ela vai ser pegada pela insulina e vai lá para o fígado. E essa glicose vai se transformar em glicogênio. Glicogênio hepático. O que é o glicogênio hepático? São várias moléculas de glicose, uma do lado da outra. Uma do lado da outra, tá? E aí formou o glicogênio. Então essa glicose ela fica armazenada no fígado na forma de glicogênio. Mas para que isso, Elison? Para que serve isso? Isso daí, turma, serve para quando nós estivermos em jejum, em estado de muito tempo sem comer, tá? E aí o nosso corpo se sente fraco, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá no fígado, quebra o glicogênio e o glicogênio começa a liberar a glicose no sangue e o corpo começa a consumir essa glicose que veio do glicogênio, tá? Mas quem faz isso? Quando o nosso corpo está com uma baixa quantidade de glicose, que é quando o indivíduo está, por exemplo, nesse jejum, o que vai acontecer? A baixa quantidade de glicose vai estimular as células alfas, tá? E essas células alfa vai produzir o glucagon. E toda vez que ocorre uma estimulação das células alfa, consequentemente inibe as células beta. Lembra que eu expliquei para vocês anteriormente que é antagônico, quando um acontece, o outro não. E aí, turma, a baixa quantidade de glicose no sangue estimula as células alfa, produz glucagon. Qual a função do glucagon? O glucagon, gente, a função dele principalmente é ir lá no glicogênio, quebrar o glicogênio, liberar a glicose e essa glicose vai para a corrente sanguínea. Lembrando que o glicogênio é hepático, tá? Então, o glucagon vai lá no fígado, quebra o glicogênio, começa a liberar a glicose desse glicogênio, essa glicose vai para a corrente sanguínea e, teoricamente, restabelece os níveis de glicemia, ou tenta, pelo menos, restabelecer o nível de glicemia. E aí começa todo o processo de novo. Se tem glicose no sangue, estimula as células beta, produz insulina, bloqueia as células alfas que produzem o glucagon. E assim por diante. Começa toda a etapa. Por isso que fala que é um processo de retroalimentação. Alguma pergunta, turma? Alguma dúvida?
Só um momento, turma. Se a conversa ela ficou muda, o professor parou de conversar. Só um momento. Turma, retornando. Então, assim, quando a gente pensa, né, nessa relação do diabetes mellitus, existe aqui uma classificação para isso, tá? Nós temos aqui a American Diabetes Association, que é a ADA, ou ADA, né, que é a Associação Americana de Diabetes, que classifica o diabetes nessas características aqui. Por exemplo, diabetes tipo 1, que é dependente de insulina, diabetes tipo 2, que é não dependente de insulina, o diabetes gestacional e o diabetes causado por outros fatores, que esse diabetes causado por outros fatores, ele pode ser chamado também de diabetes insípido, tá? Insípido. E aí, gente, quando a gente fala diabetes tipo 1, é aquele que depende de insulina, geralmente acontece na infância, já manifesta esse tipo de diabetes. A diabetes tipo 2 é o não dependente de insulina, que já se manifesta na vida adulta, principalmente devido a alguns fatores ambientais. O diabetes gestacional é, na verdade, uma intolerância aos carboidratos com início ou primeiro reconhecimento durante a gestação, tá? Então, assim, é comum que as mulheres que apresentem essa situação na gestação, depois que ganha a criança, não apresente mais, mas tem uma suscetibilidade daqui a alguns anos ou depois desenvolver o diabetes. E o diabetes causado por outros fatores é o diabetes insípido, que não tem uma explicação propriamente dita para isso, tá? E aí o nosso foco principal aqui, turma, de modo geral, é os tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. Então, outros nomes, né? O tipo 1, diabetes mellitus, ou insulina dependente, tem início da diabetes na juventude. Já o diabetes tipo 2 é diabetes mellitus não insulina dependente e tem o início do diabetes na vida adulta, tá? Grau de deficiência, né? Basicamente, quem é diabetes tipo 1, ele tem uma deficiência de insulina absoluta, praticamente quase não é secretado essa insulina. Já quem tem o diabetes tipo 2, a deficiência de insulina, ela é relativa, tá? Ou seja, tem insulina, mas é baixa e é insuficiente para diminuir o nível de glicose. Início do diabetes, tipo 1, menor que 30 anos, tipo 2, maiores que 30 anos. Apesar de que isso daqui não é uma regra, tá? Patogênio do diabetes tipo 1, predisposição genética, mais fator ambiental, desencadeante conduz a deficiência de insulina, causa por destruição autoimune das células beta do pâncreas. Já o tipo 2, também predisposição genética, mais fator desencadeante, que conduz a uma combinação de deficiência de insulina causada pela destruição de células beta e resistência à insulina, tá? O tipo 1 geralmente não está associado à obesidade, enquanto o tipo 2, que está associado ao estilo de vida, pode estar associado à obesidade, tá? A apresentação típica quando o diagnóstico é feito, tá? Nós temos aqui, de modo geral, hiperglicemia sintomática no diabetes tipo 1,
tá? Então, o indivíduo ele sente rapidamente se ele não usar insulina. O diabetes tipo 2, assintomático e manifestações clínicas de complicações tardias, tá? No tipo 2. E o tipo 1, proporções de todos os pacientes com diabetes tipo 1, de 5 a 10%. E o diabetes tipo 2, em torno de 90 a 95%. Ou seja, a maioria dos casos de diabetes no mundo é diabetes tipo 2. Turma, o diabetes tipo 1, ele atinge mais comumente indivíduos adultos jovens ou que estão na puberdade. O diabetes tipo 1 está associado à falta absoluta de insulina, causada por extensa necrose das células betas, ou seja, possivelmente por uma doença autoimune, e isso leva a uma deflagração por invasão viral ou ação de toxinas. E quais são os sintomas clássicos do diabetes tipo 1? Polidispepsia, né? O indivíduo ele sente aí muita vontade de beber, polifagia de comer, poliúria de urinar muito, e o indivíduo ele tem perda de massa corporal. Gente, e quem é diabetes tipo 1 vai ter que utilizar insulina, tá? Vai ter que tomar essa insulina aí, exógena. Hoje ainda o mais usado é injetável, apesar de já ter a insulina desenvolvida por via respiratória, mas o SUS distribui a injetável. O tipo 2, gente, o diabetes tipo 2 significa que é a maior proporção da parcela da população, é tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença influenciada por fatores, então, por exemplo, genético, idade, obesidade, resistência periférica à insulina, então, alimentação, estilo de vida, tudo isso influencia no desenvolvimento do diabetes tipo 2. E qual é o problema do diabetes tipo 2? Gente, as complicações a longo prazo. O indivíduo ele vai ter problema a longo prazo, então ele não sente no início. E isso é um grande problema, porque ele é considerado aí uma droga, é considerado aí uma doença silenciosa, tá? E o pâncreas, gente, quando o indivíduo ele tem diabetes tipo 2, o pâncreas ele mantém alguma função das células beta, mas a secreção de insulina é variável e é insuficiente para manter a homeostasia da glicose, tá? Significa o quê? Que o indivíduo que tem diabetes tipo 2, o pâncreas ainda funciona na produção de insulina, só que é bem baixa, é insuficiente para controlar esse açúcar no sangue, tá? E ainda tem outro problema, né? Porque quando o indivíduo tem diabetes tipo 2, ele entra num processo de, na verdade, antes mesmo de desenvolver o tipo 2, ele entra num processo de resistência à insulina, principalmente alguns órgãos, como o tecido muscular. O que é essa resistência à insulina? É quando, de modo geral, o tecido, as células já não responde à insulina. Tem a insulina, mas a insulina não consegue abrir os canais de entrada da glicose. E quem é diabetes tipo 2, literalmente, turma, precisa fazer o uso de intervenção farmacológica. Tem que utilizar medicamentos, tá? Como hipoglicemiantes orais, como metformina, glibeclamida, que também o glifage, tá? Victosa, dependendo do paciente. Contudo, turma, é importante compreender que tem pacientes que é diabetes tipo 2, mas além dos hipoglicemiantes orais, ele acaba usando também insulina. Isso significa o quê? Que a doença acabou evoluindo, e isso é algo ruim, tá? Porque se o indivíduo ele toma hipoglicemiantes orais e depois evolui para insulina porque não fez o controle adequado, ou possivelmente não fez um controle não farmacológico adequado, que é a mudança no estilo de vida. Turma, alguma dúvida, alguma pergunta? A minha pergunta, professor, é a respeito do paciente diabético que usa glibenclamida de manhã em jejum, glibenclamida às 5 da tarde, novamente antes do jantar, e toma metformina de 500 miligramas à noite, mas esse paciente não consegue baixar a glicemia dele. Mas eu acho que o problema é, como o senhor está falando, não adere ao tratamento e come de tudo e termina que o medicamento não funciona. É isso, Edilson. Infelizmente, a gente, principalmente nessa doença endócrina, a gente não pode exigir do medicamento se a gente não muda o nosso estilo de vida.
Então, assim, a medicação está correta. São os 2 principais medicamentos para tratar diabetes, tá? Que é o secretagosto e um fármaco utilizado na resistência à insulina. Então, tá perfeitamente. E se não baixa, possivelmente é porque não está tendo a mudança no estilo de vida. Não adianta a pessoa tomar um medicamento aliás, tomar um medicamento e comer uma panelada à noite. Então, Certo, isso aí professor. não é mudança no estilo de vida. Então, não adianta, o medicamento não vai resolver por si só, tá? E Certo, certo. esse é um grande problema da população, entendeu? Uhum. E esse paciente, professor, é novo, é um homem, tem 30 anos de idade, o diâmetro da cintura, da barriga é grande, então eu acho que é isso que não consegue quebrar essa. Isso. Aí vem a É obesidade, isso. vem outras comorbidades que complicam mais ainda a situação. Perfeito, professor. Tá bom, obrigado, professor. Nada. Mais alguém, turma? Mais alguma dúvida?